Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje, Helena Fayon Pirinotto, que vai falar um pouco sobre a perda de audição. Helena, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, João. Prazer estar aqui de volta. Esse é um problema constante? A perda auditiva, né, a gente até já conversou um pouquinho sobre isso, mas é sempre bom voltar a falar, porque muitas causas são evitáveis ou tratáveis, então a gente tem que sempre estar alertando as pessoas sobre o que pode fazer. É muito comum, infelizmente é muito comum a perda auditiva tanto em criança, como em adulto, como em idoso. Esses dias a gente estava, né, a gente encontra que algumas coisas podem interferir isso, como coisas do cotidiano, poeira, mofo, poluição, fumaça, coisas que estão no ambiente podem também provocar isso? Esses aspectos não vão causar uma perda auditiva diretamente. Então, assim, ter exposição à poeira, a mofo, tal, não vai deixar ninguém surdo. Porém, como eles podem ser causadores de problemas respiratórios, como a rinite, a sinusite, alguma coisa aguda, né? Esses são problemas crônicos, mas problema na via aérea superior e aguda, isso pode causar um problema que é a otite, que são as otites, tanto as externas como as médias, que são vários tipos de otites que existem, que podem causar um problema quase sempre, ainda bem, transitório, né? Dá uma perda auditiva, dá um problema na audição, que é tratável. São a gente fala que são perdas tratáveis, que são assim, com remédio, com às vezes alguma cirurgia, só se for uma coisa mais séria, mas elas são bem tratáveis. No caso, se a pessoa deixar isso muito tempo sem procurar um tratamento, vai passar, vai melhorar, por causa do tempo, daqui uma semana eu estou melhor, isso vai se agravando? Infelizmente pode sim. Porque o que acontece? As vias aéreas superiores, né, que é a garganta, nariz, né, começa lá no pulmão, na verdade, começa lá no inferior e vai subindo. E o ouvido, eles têm todas uma ligação, né? Eles são, eu sempre brinco no consultório que é um cano só, né? Então, assim, tem uma ligação contínua, todas essas coisas. Qualquer coisa que acontece aqui, por exemplo, no meu nariz. Então, eu estou com uma rinite, eu tenho rinite, estou super atacada, está tudo congestionado, tudo tapado, cheio de secreção, isso vai escorrer para o ouvido, para os ouvidos. E vai juntar a secreção ali naquela região, que é a região que estão os ossículos. Que são os 3 ossinhos que a gente tem lá, importantes para a passagem do som, um bate no outro, faz uma vibração, e que aí vai transmitir o som até o cérebro. Se esse pedaço está cheio de secreção, se esse pedaço não está vendo como mexer direito, né? Eles não conseguem fazer o trabalho deles corretamente, vai afetar a audição. Pode dar zumbido, pode dar perda realmente, a pessoa tem a sensação que não está ouvindo bem, pode causar uma sensação de ouvido tapado. E isso, se não for cuidado, como é secreção, essa secreção pode continuar entrando e começando a invadir outras áreas mais nobres. Em alguns casos pode até levar a uma meningite. Uma otite mal tratada, mal cuidada ou não cuidada, pode levar a uma meningite. É um problema mais sério. Ou seja, tem que cuidar mesmo. Tem que cuidar, não dá para brincar. E quem é mais atingido são as crianças mesmo, né? Apesar que tem muitos adultos que têm isso cronicamente e que precisam cuidar também. Mas as crianças a gente tem que ficar muito atenta. Principalmente porque às vezes é sem dor, não tem sintoma. Então a criança está com o ouvido também inflamado, também com otite e não tem sintoma, ela não reclama do ouvido. E às vezes a criança não consegue falar, não consegue explicar a sensação que ela tem. Por exemplo, de ouvido tapado, ou de zumbidinho, ou mesmo que o ouvido não está, né, que não está fazendo, não está conseguindo ouvir bem, ela não consegue explicar isso para a mãe, para o pai, então vai ficando meio quieto, sem ninguém saber. E aí quando descobre, quando acontece uma perfuração de tímpano, por exemplo, que é comum acontecer, porque junta muita secreção, vai fazendo uma pressão e esse tímpano é machucado, é perfurado, aí sim pode vazar a secreção, aí que nossa, só que aí isso aí tudo pode ser evitado com um cuidado maior, principalmente em crianças que têm problemas de respiração, que têm otite, que tem sinusite, que tem rinite, que está sempre com a garganta inflamada, né? No caso, às vezes as pessoas falam também da cera. Olha, seu ouvido está com cera, você tem que tirar isso, você tem que tirar. Isso é do próprio organismo,
Tem que tirar ou tem que ter cuidado com isso? A cera que a gente tem que tirar a cera, isso é um mito, tá? Na verdade, a cera tem que ficar lá onde ela está, dentro do ouvido. Por quê? Porque a cera não é sujeira. A cera é produzido pela orelha, pelo organismo, para a proteção do nosso ouvido. Porque pensa bem, tem um buracão, que não é pequenininho, livre, pode entrar qualquer coisa. Como entra sujeira, como entra ácaro, como entra pó, pode entrar um inseto, pode entrar um corpo estranho. Então, se não tiver alguma coisa para segurar o que está entrando ali, aquilo vai embora, vai invadir, né? E pode entrar dentro do ouvido mesmo e aí sim causar infecções sérias, né? Então, a cera é proteção. Aí, nossa, preciso limpar a orelha. Então, pega o cotonete e fica lá. 2 horas mexendo com o cotonete na orelha. Aí, nossa, olha quanta cera que tinha. Limpei meu ouvido, estava sujíssimo, limpei tudo. Na verdade, você vai tirar só uma parte pequenininha dessa cera e vai empurrar a cera para o fundo da orelha, para o fundo do conduto, desculpa, que é perto da membrana. A membrana timpânica da gente é uma pelinha tão fina quanto a córnea. Ela é muito fininha, talvez até mais. Então, ela vai empurrando. Então, imagina fazer uma pressão ali numa pelinha daquela. É muito arriscado estourar esse tímpano por conta da cera. E o que é o mais comum, né, estourar só de vez em quando, o que acontece, forma uma rolha de cera. Né? Então, realmente é como se fosse uma rolha, de tão dura que ela fica. Agora o som vai passar, vai entrar no conduto e vai fazer o caminho dele. Aí encontra uma barreira. É como se fosse uma parede. Claro que vai dar problema auditivo. Que vai ficar, né? Aí vai ficar ruim para ouvir, vai de novo dar o zumbido, pode dar a sensação de ouvido tapado, pode doer, né? Porque aí a pessoa sente uma pontada na orelha, uma coisa assim, e é a cera. Cera tem que ficar dentro do ouvido. Muita gente tem o hábito de fazer lavagem. É indicado isso? A lavagem, hoje em dia, na verdade, a gente pede mais para fazer a retirada dessa cera, ela deve ser feita em casos específicos, tá? Quando o ouvido não consegue reabsorver a cera, que naturalmente ela é produzida e é reabsorvida. Quando ele não consegue reabsorver e existe um excesso, isso pouquíssimas pessoas têm esse problema. Quando a gente usa muito cotonete e vai formar essa rolha, então essa rolha precisa ser retirada e só nesses casos. A lavagem ela é um pouquinho mais perigosa do que a retirada, porque como eu vou jogar um líquido dentro da orelha, se tiver qualquer microperfuração no tímpano, às vezes é uma coisinha pequenininha, pode escoar lá para essa região mais nobre e fazer uma infecção. Então, o adequado é que esteja retirado. O otorrino, que é o médico que tem que fazer isso, ele vai colocar uma pinça e vai puxar essa cera. Não dói, não é um horror, não é uma coisa assustadora e é muito simples. E cotonete tem que ser aposentado. A gente não precisa limpar o conduto auditivo, que é esse depois do buraquinho. A gente precisa limpar a orelha, claro, né? Lavar na hora do banho, secar com a ponta da toalha e acabou. A orelha não é para ser limpa. Como que a gente percebe que uma pessoa está tendo problemas na audição? Os mais comuns é assim, a pessoa pedir para repetir muito, né? Você fala com ela, ela pergunta, como? Ou começar, você fala uma coisa e entende outra. Ter muita dificuldade para compreender fala em lugares com um pouco mais de barulho, né? Então, quando está só você e eu, por exemplo, você entende tudo. Tranquilo. Aí começa 4, 5 pessoas a conversar, você já começa a perder informação. Então, também é um sintoma bem clássico, que começa a evitar situações de conversa. A pessoa não quer mais ir em algum lugar que vai conversar. O telefone toca, atende você, eu não quero atender, porque fica mais difícil para ouvir o que está sendo falado. Aumenta muito a televisão, né? Começa a ter muito incômodo, ficar irritado com barulho, porque às vezes o barulho excessivo causa muita irritação em quem não está ouvindo bem. Então, isso são sinais, assim, clássicos de que tem alguma coisa acontecendo que deve ser procurado um médico. Tem uma idade, assim, que isso começa a aparecer? Ou cada pessoa é de um jeito? Bem, tem, assim, a perda auditiva, ela é bem universal, democrática, ela atinge toda a parcela de qualquer idade. Existe, sim, as perdas por idade, que é comum de acontecer. Não é 100% das pessoas que vão ficar mais velhas que vão perder a audição. Isso também é um outro mito, mas é uma porcentagem bem grande. Isso começa a partir dos 50, 50 e poucos, 60 anos, quase sempre
São pessoas que já têm um problema na família. Então, é aquela família que o vô, o tio mais velho, o pai, sempre foi perdendo a audição, mais velho, foi começando a ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, são pessoas mais suscetíveis. Mas pode acontecer da família não ter perda nenhuma e a gente desenvolver alguma coisa. São perdas da idade, genéticas, que têm que ser tratadas, que têm que ser cuidadas, apesar de não haver maneira de reverter o problema, né, não dá para sarar, não existe um remédio ainda para sarar essa perda, ela pode ser cuidada, né, para evitar que se perca mais, e no caso, usando o aparelho auditivo, no caso da perda que já está afetando mais a compreensão. Ou seja, o aparelho traz aí de volta, exatamente. A pessoa pode ouvir novamente. Ela pode. Né? Como um óculos, quando eu coloco óculos, quando eu tenho algum problema de visão, e aí eu consigo enxergar, claro que eu vou precisar do óculos sempre, o aparelho auditivo é do mesmo jeito. Ainda existe muita resistência ao aparelho auditivo. Né? Eles falam que, mas é feio, eles são grandes, fazem barulho. Realmente eles eram muito grandes, eles faziam barulho sim, mas a tecnologia hoje está avançadíssima. Tem aparelhos desde muito micro, que é colocado lá no fundinho da orelha, até os aparelhos que são atrás da orelha são muito pequenos, fiozinhos finos que vão fazer a ligação do aparelho na orelha, que são imperceptíveis. A tecnologia digital trouxe para a gente uma possibilidade infinita de mexer quase infinita, né? De mexer com o que tem que ser, qual que é o ganho que cada pessoa tem que ter, porque cada perda auditiva é diferente. Cada perda auditiva vai ser de uma maneira para a pessoa. Pode ser igualzinho, assim. O gráfico, né, que a gente faz pode ser idêntico, mas como você vai reagir a essa perda e eu vou reagir a essa perda, completamente diferentes. E o aparelho hoje pode fazer isso. Ele pode ser, assim, praticamente individualizado, né? O fonoaudiólogo que vai trabalhar com o aparelho, que é o que tem que fazer todo esse ajuste, vai colocar todas as características que são importantes para a tua vida, para a minha vida, para a vida da outra pessoa. E com isso traz um conforto, eles não são desconfortáveis, não são mais quentes, pesados, nem nada. E dá uma solução muito boa para quem precisa. Então tá certo. Helena, agradeço a sua participação. Até a próxima oportunidade. Suzana Fazari. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com Helena Fayon Perinoto.